Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre uma doença silenciosa que ocorre com mais frequência nos homens a partir dos 50 anos de idade, mas que com o diagnóstico precoce há uma alta chance de cura. Por isso, divulgar informações sobre o assunto é tão importante. Nós estamos falando agora sobre o câncer renal. A doença se caracteriza pelo desenvolvimento desordenado e acelerado de células tumorais em um dos rins. Apesar de representar apenas de 2 a 3% dos casos de câncer em adultos no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, o índice de mortalidade ainda é preocupante. De acordo com as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, 1 a cada 2 casos da doença resultam em óbito. De acordo com o Instituto Vencer o Câncer, poucos tumores malignos apresentam velocidade de crescimento tão variável quanto os de rim. Por isso, é muito difícil prever, então, a evolução dessa doença. Em alguns pacientes, o tumor se desenvolve de forma lenta durante alguns anos. Já em outros, o crescimento é muito rápido, evoluindo para metástase em poucos meses. É para falar mais sobre esse assunto que converso e recebo em nossos estúdios o Dr. Rodrigo Gobo, oncologista intervencionista da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Doutor, vamos começar falando pelos dados que a gente trouxe aqui nessa abertura, então. Conta pra gente quais são os tipos de câncer renal e quem são as pessoas mais acometidas. Falamos sobre homens acima dos 50 anos, mas tem também mulheres e de outras faixas etárias. Sem dúvida, o câncer renal, como você muito bem apresentou, é uma doença insidiosa cuja incidência tem aumentado no nosso país, assim como no restante do mundo. Ela se caracteriza por esse crescimento de pequenos nódulos ou grandes nódulos em um rim ou em ambos os rins. Ele está associado com alguns fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade, a hipertensão e o tabagismo. Mais raramente, ele está vinculado a algumas doenças genéticas, que podem fazer com que os tumores apresentem de forma mais precoce nas pessoas que são acometidas. Portanto, o diagnóstico precoce é muito importante. E pelo fato de ser insidioso e trazer pouquíssimos sinais no começo dessa doença, o diagnóstico é fundamental para se traçar um plano mais adequado. Em termos de tipos, a gente pode considerar, sobretudo, alguns tipos principais. Há um tipo mais comum chamado de células claras. Ele tem uma capacidade de metastizar, lançar células à distância um pouco mais frequente do que os outros tipos. O papilífero, também os cromófobos. São basicamente os 3 tipos que a gente mais encontra em termos de classificação. Classificar adequadamente a lesão é muito importante porque as estratégias de tratamento elas podem mudar dependendo da gravidade ou da agressividade dessas lesões. E como obter esse diagnóstico precoce que o senhor falou agora, que é tão fundamental? É muito curioso, porque se você olhar há 30 anos atrás, o diagnóstico do câncer renal era feito de forma muito tardia, quando as massas eram muito grandes e traziam sintomas muito clássicos, né? Massas palpáveis, sangue no xixi ou dor nos flancos, que é onde a lesão se localiza. Hoje em dia, com o maior acesso das populações aos métodos de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, o diagnóstico, por sorte, tem sido mais precoce. Conseguimos detectar de forma incidental pequenas massas e traçar com isso um plano terapêutico também menos agressivo. Agora, tem os tratamentos também, ou diferentes tipos de tratamentos. Quais são os principais, os mais indicados hoje em dia? Perfeito. A depender do grau de evolução da doença, aquilo que nós chamamos de estadiamento, terapias distintas são empregadas. A terapia de escolha para os tumores renais é o tratamento cirúrgico. E a cirurgia ela avançou muito nos últimos anos. A cirurgia passou de cirurgias abertas convencionais, em que o rim era removido de forma total, para cirurgias mais econômicas do ponto de vista de tecidos renais saudáveis, passando por laparoscopia e, mais recentemente, a cirurgia robótica. Para te dar um exemplo, Mari, quando eu me formei há 25 anos atrás, o diagnóstico de um tumor renal significava a remoção completa desse rim. E ao longo do tempo, o aprendizado da oncologia, da evolução da história natural da doença, mostrou que retirar partes do rim e agora retirar apenas o tumor em si, ele tem resultados oncológicos de sobrevida muito parecidos. Portanto, o diagnóstico precoce é muito, muito importante. Ao lado da terapia cirúrgica, novas técnicas minimamente invasivas têm aparecido e trazido alternativas muito menos agressivas a cirurgias de maior porte ou de maior risco.
E elenco algumas para vocês. Terapias ablativas usando o congelamento dessas lesões, congelar um tecido a baixíssima temperatura, eu estou dizendo baixa temperatura mesmo, abaixo de menos 150 graus Celsius, por exemplo, é suficiente para matar essas células e poupar o tecido renal saudável. Ou então, aquecer, cozinhar esse tumor com algum tipo de energia térmica, como radiofrequência ou micro-ondas. Tudo isso é feito com o uso de pequenos probes ou agulhas eletrônicas que são introduzidos no interior da lesão usando métodos de imagem e com isso a destruição ocorre com mínima perda de tecido normal. E viver com mais tecido normal renal significa viver mais e melhor. E como sobreviver, né? Ou como fica a vida desse paciente após a retirada de um rim ou parte do rim? Imagino que tem uma série de limitações. Sem dúvida. De novo, né, o estadiamento é muito importante. Para tumores que têm até 4 centímetros, que são tumores que nós consideramos iniciais, dentro do estadiamento preconizado, a terapia de remoção do nódulo ou a destruição do nódulo com as técnicas que eu disse, elas são as mais indicadas. Frequentemente, para um paciente que tem um tumor pequeno, a simples remoção ou destruição local é suficiente para curá-lo. Não é necessário nenhum tratamento adjuvante, adicional, como quimioterapia ou radioterapia. Aliás, um dos problemas do tumor renal é que ele responde de forma muito ruim às terapias quimioterápicas convencionais e também à radioterapia. Mais modernamente, alguns tratamentos sistêmicos, ou seja, aqueles que envolvem medicações, têm surgido para tratar sobretudo casos mais avançados com metástases. E nesse caso nós estamos falando de uma linha de terapia chamada imunoterapia. É uma terapia que estimula o sistema imunológico do paciente a combater esses nódulos e com muito bom resultado recentemente. A incidência desse tipo de câncer ou desses tipos de cânceres é realmente no público masculino, doutor? A gente tem uma preponderância do público masculino, sobretudo associado a esses fatores de risco, hipertensão, obesidade e tabagismo, mas a gente tem percebido também o surgimento mais e mais em pacientes do sexo feminino. À medida que o screening, quer dizer, a investigação desses nódulos tem sido de forma mais extensa, mais se entende a respeito dessa epidemiologia, dessa distribuição a respeito de populações. É muito importante também analisar de forma individualizada o paciente, porque podemos estar diante de raras síndromes familiares. Portanto, a investigação adequada de uma família acometida por tumor renal pode fazer sentido. Algumas síndromes com nomes confusos dentro da medicina, como von Hippel-Lindau ou Birt-Hogg-Dubé, são síndromes raras, mas que trazem a perspectiva de tumores múltiplos e acometendo múltiplos membros da família. Portanto, um aconselhamento genético-oncológico faz-se necessário. Perfeito. Doutor, vamos falar sobre a chance de cura, então, para quem tem algum tipo de câncer renal. A gente, na abertura do programa, também falou que tem alguns que são mais silenciosos e outros, então, que em poucos meses realmente se espalham muito rapidamente. Né? A seleção, a identificação, eu diria melhor, a identificação do tumor renal é sempre um desafio para o médico, porque há aqueles que são muito insidiosos e podem ser acompanhados sem uma intervenção mais agressiva, e há também os que passam a apresentar uma curva de crescimento perigosa e rapidamente podem metastizar, soltar células à distância. Portanto, a biópsia, a análise dessas células, muitas vezes é fundamental para se conhecer um pouco melhor o tipo de tumor que estamos diante dele. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Para tumores pequenos e de diagnóstico incidental, menores ou até 2 centímetros, a chance desse tumor ser benigno não é desprezível, é da ordem de 30%. Portanto, indicar precocemente uma investigação histológica, ou seja, tirar um pedacinho dessa lesão e se fazer uma análise, é uma estratégia que mais e mais o mundo tem empregado. A gente tem um pouco de resistência ainda do público médico brasileiro com relação a isso, mas isso tem se mostrado uma estratégia útil em tentar separar os tipos de lesões e apresentar o tratamento adequado para cada um deles. É o que nós chamamos de medicina personalizada. Por que tem essa resistência hoje? Há diria, uma percepção errônea que foi perpetuando-se ao longo do tempo de que retirar fragmentos de um tumor renal traria riscos de disseminar esse tumor ao longo do trajeto dos instrumentos que o biopsiam.
Mas a gente tem observado séries muito grandes da literatura científica mostrando que o procedimento é muito seguro e pode trazer o benefício de poupar um paciente de um procedimento cirúrgico inadequado ou desnecessário. Países como os Estados Unidos usam muito essa estratégia para se entender melhor a lesão e se indicar melhor o procedimento. Tem alguns fatores ou doenças associadas que podem complicar, né, ou dificultar a evolução desse paciente para um final bom, digamos assim, um resultado feliz? Feliz e triste, eu diria, né? Porque o diagnóstico de um tumor renal tem sido feito de forma incidental, como eu disse para você, e frequentemente em homens com algum tipo de comorbidade, com algum tipo de doença adicional. Portanto, às vezes os tratamentos mais agressivos, cirúrgicos mais radicais, diante da existência de comorbidade, de doenças associadas, pode trazer algum risco de tratamento. É diante desse conceito que essas técnicas menos invasivas e mais modernas têm surgido como alternativas a esses pacientes que iriam ter um risco maior numa cirurgia de maior porte. Mas é importante a gente salientar que o desenvolvimento cirúrgico tem sido muito avançado. A cirurgia robótica, a ressecção por meio de auxílio robótico de lesões renais complexas, ela tem sido um avanço extraordinário, permitindo poupar tecido renal sem a necessidade da extirpação completa do rim. Perder um rim significa viver com menos tecido renal. Isso tem se mostrado um fator importante na redução de sobrevida dos pacientes. Portanto, o objetivo hoje é tratar os tumores e preservar o máximo possível do rim saudável. Doutor, e aquelas pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, do sistema público, por exemplo, para realizar esse tratamento ou até mesmo para ter esse diagnóstico? Sem dúvida. A gente sabe que as filas são muito grandes e o senhor já pontuou aqui de forma bem enfática o quanto é importante esse diagnóstico precoce. O Sistema Público de Saúde tem funcionado relativamente bem dentro desse conceito, a gente conhece bem as dificuldades de se operar no SUS, mas assim, hoje a cirurgia renal, a cirurgia de remoção do tumor renal do próprio rim é uma técnica cirúrgica bastante consagrada. As boas escolas formadoras de especialistas nesse assunto entregam um bom médico à sociedade. Eu acho que dentro desse conceito a gente precisa saber balancear o uso adequado de tecnologia pensando de forma mais ampla num sistema de saúde mais completo, né? É óbvio que a gente não vai ter disponível uma tecnologia robótica ou de ablação muito sofisticada, difusamente distribuída dentro da rede pública, mas nós vamos ter sim urologistas capazes de fazer uma boa cirurgia convencional, aberta, regrada e que pode trazer benefícios à população. Eu acho que o diagnóstico ainda, Mari, esse é um grande problema, porque a oferta de exames diagnósticos à população ela é muito errática, ela é muito heterogênea. Em públicos que têm mais acesso, que fazem boa prevenção, que tem um bom médico de família acompanhando, que segue no posto de saúde, eles têm mais chance de fazer um diagnóstico precoce e serem tratados de forma mais adequada. E a alimentação tem algum papel dentro de todo esse contexto? Ou a boa alimentação ou a má alimentação? Com certeza. Uma vida saudável tem sido vinculada a melhores resultados do tratamento oncológico, isso é muito sabido. Você comer adequadamente, manter o seu peso, evitar a ingesta excessiva de álcool ou gorduras saturadas, é sempre uma necessidade, sobretudo em pacientes que têm um tratamento oncológico pela frente, em curso. Viver saudável significa viver melhor em qualquer perspectiva. E essas histórias, né? Então são mitos ou verdades, por exemplo, a questão de, olha, você tem, para ter um bom funcionamento do rim, você tem que fazer uma ingestão muito grande de água, né? Ou de pelo menos de 2 a 3 litros, né? No caso de homens, mulheres, enfim. Isso ajuda de alguma forma, doutor? Os meus colegas nefrologistas clínicos aí vão poder responder de forma mais adequada essa questão, mas eu discuto muito com eles no nosso tratamento diário, nosso trabalho diário. E realmente, a boa ingesta hídrica adequada, ela é sempre muito importante para o funcionamento dos rins, mas até para preservar outros problemas, como cálculos renais, o surgimento de pequenas pedras que são muito dolorosas e podem trazer risco ao funcionamento do rim. Mas sim, hidratar-se adequadamente, sobretudo nesses dias de muito calor que a gente tem vivido, nesses extremos de temperatura, ele é fundamental. E existe algum tipo de relação entre o cálculo renal e o câncer renal? Não tem uma relação muito direta com relação à presença de cálculos e tumores renais. O cálculo renal ele é uma entidade, ele é uma doença muito frequente na população. Então, às vezes é muito difícil você comparar coisas muito frequentes com coisas muito infrequentes, como é o tumor renal. Então eu diria para você que essa associação não é tão importante. E aí, qual é a importância de políticas públicas hoje no nosso estado voltado para esse tipo de câncer, para prevenção, também para o alerta, para levar? A gente sabe que tem alguns tipos de cânceres que, até por conta da publicidade que é dado, acabam sendo muito mais
de conhecimento, digamos assim, da maior parte da população, como o próprio câncer de próstata ou até o câncer de mama, o câncer de colo de útero. Agora, outros tipos de câncer acabam caindo numa zona um pouco meio escura, né, e de pouco conhecimento da população, como o câncer renal, por exemplo. Você tem razão. Essas lesões, esses tipos de tumores que têm uma incidência menor na população, eles acabam tendo um menor apelo chamativo com relação a campanhas de conscientização. O tumor renal, apesar de ser uma neoplasia não tão frequente, você apontou muito bem os seus números, né? Dentro do sistema urinário, ele é o terceiro mais comum e dentro da população como um todo, ele está em torno de 2 a 3%. Ele tem impactos muito importantes na sobrevida, justamente por conta da não identificação precoce. É muito diferente de você encontrar um paciente com um tumor de 2,5 centímetros, 3 centímetros, do que de um tumor de 9, 10 centímetros que já está invadindo vasos, estruturas importantes, com metástases à distância. As perspectivas de cura e sobrevida elas são muito distintas. Uma boa política pública de prevenção, com exames de imagem, um ultrassom que hoje é tão disponível, tão fácil de se fazer, já ajudaria muito na identificação de pequenas massas renais e no tratamento adequado, quer seja cirúrgico, quer seja um acompanhamento, quer seja uma biópsia. Isso é muito importante. Agora, quando a gente fala em estado de São Paulo, infelizmente a gente não fala de oportunidades igualitárias, inclusive à disposição de equipamentos realmente, né, em todos os municípios. Como o senhor disse, por exemplo, um simples aparelho de ultrassom poderia ser capaz de identificar algumas massas tumorais, mas a gente sabe que não é a realidade de grande parte dos municípios do interior paulista, né? Infelizmente. Isso é muito heterogêneo, né? Para nós que trabalhamos em São Paulo, uma grande metrópole, né, que é uma meca de alta tecnologia, nós temos ilhas de excelência conduzidas pelo Estado de São Paulo, como por exemplo o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. O ICESP, onde eu tive a oportunidade de trabalhar durante uma boa parte da minha carreira, tenho um carinho muito grande pela instituição. Ele foi um dos pioneiros em introduzir técnicas minimamente invasivas para tratar esse tipo de lesão, oferecendo isso à população pública. Mas a gente sabe que é um desafio chegar a capilarizar esse tipo de oportunidade para outros municípios. Eu acho que um papel de centros formadores de médicos, como é São Paulo, consiste em treinar adequadamente essa nova geração de forma a estar cada vez mais apto a lidar com esse tipo de tecnologia, que agora é caro, Mari, mas daqui a pouco ela está mais acessível. A gente viu isso acontecer com muitas tecnologias. Pense, por exemplo, na cirurgia laparoscópica, né? Retirar uma vesícula com aquelas câmerazinhas de vídeo. Até 20 anos atrás era uma dificuldade incrível. Hoje você tem isso disponível em santas casas do interior de São Paulo. Então, eu acho que sim, treinar adequadamente o jovem médico para que ele esteja apto a trabalhar com esse tipo de tecnologia, eu acho que é um caminho muito válido. Mas aí, doutor, é mais do que treinar o jovem médico, né? Também é aparatar esses equipamentos públicos e aí muitas vezes é disso que a gente está falando, é aí que reside o problema. O investimento é muito importante, você tem toda a razão. Eu acho que investir em boas políticas públicas, alocar adequadamente esse recurso na compra dos equipamentos adequados, eu acho que você tem toda a razão. E aí, contrabalanceia, doutor, o Estado faz muito essa conta, né? Então, quanto é o investimento, mas quantas pessoas vão ser beneficiadas versus quanto realmente da saúde pública eu vou poupar colocando esse investimento à disposição em pequenos municípios. O senhor tem mais noção da realidade, realmente da incidência desse tipo de câncer. Justifica a conta? Muito interessante. Esse é um assunto que eu gosto bastante, economia de saúde aplicada à alta tecnologia médica. Eu acho que cada vez mais o Brasil tem lançado mão desse tipo de estudo para fazer a escolha adequada das suas tecnologias. Temos bons centros fazendo isso hoje no país, isso é muito louvável, seguindo países como Canadá, Reino Unido, que fazem isso muito bem. Dentro da política pública de câncer renal, ou dentro da política de escolha de tecnologia para câncer renal, nós temos um trabalho que foi motivo da minha tese de doutorado, que fez uma comparação em termos de custo-efetividade, ou seja, de economia de saúde, comparando duas técnicas bem modernas e atuais. A ressecção, a retirada do câncer com robô versus a ablação desse tipo de câncer com o gelo, com a crioterapia. Porque era uma pergunta que a gente se fazia, puxa vida, as duas técnicas elas são de vanguarda, elas funcionam e no Brasil elas são caras. O robô cada vez mais disponível, ou a laparoscopia cada vez mais disponível, mas a ablação muito indisponível e aparentemente cara. Quando você analisa esse público tratado com esses dois tipos de tecnologia no universo de tempo, avaliando complicações, avaliando necessidade de transfusão sanguínea, tempo de permanência no hospital, é curioso que uma técnica que no começo mostra-se mais cara, ela passa a ser mais barata.
Isso pode ser empregado para diversas outras situações em saúde. Então, o uso adequado desse tipo de ferramenta de custo-efetividade é fundamental para balizar uma política pública. De outra maneira, você vai alocar o seu dinheiro muito errado. A regionalização da saúde, né, que é um ponto que tem sido muito discutido no estado de São Paulo, ou seja, realmente realocar essas demandas, as pessoas que têm essas demandas em grandes polos, né, próximos ali a microcidade, muitas vezes onde essa pessoa mora, pode ser uma alternativa, porque aí, dessa forma, pensando em economia médica, então você aparata apenas um grande centro, né, localizado, centralizado em uma macro-região e consegue captar essas pessoas das pequenas cidades no entorno. Eu acredito muito nessa estratégia. Essa é uma estratégia vencedora em muitos países. Se a gente observar, por exemplo, a Europa, Reino Unido faz isso muito bem, a França faz isso muito bem, o Japão faz isso muito bem. Constrói centros de especialidade, né, com uma distribuição geográfica adequada e com uma logística nesse tipo de sentido, aparata esses centros com o que tem de melhor em termos de tecnologia e canaliza as populações para esses centros, né? Eu acho que isso tem tido excelentes resultados. Você consegue entregar uma política pública de alta qualidade, você capacita o seu time multiprofissional, médicos, enfermeiros, técnicos, biólogos, etc., e você oferece aquilo que tem de melhor de forma custo-efetiva. Eu acho que esse caminho é um caminho muito virtuoso. Isso já demonstrou bem sucedido em diversas outras oportunidades em diversos outros países. De que forma a Assembleia Legislativa, que é justamente onde todas essas políticas públicas são formuladas, poderia ajudar dentro de todo esse processo? Claro, visando beneficiar lá na ponta a população. Eu acho que na minha visão de médico, de especialista e de cidadão, né, eu gostaria muito que a Assembleia, no seu trabalho maravilhoso, consiga traçar políticas públicas perenes, políticas públicas que se mantenham ao longo de mandatos e que não sejam suscetíveis a alterações à medida que a alternância de poder necessária ocorra. Quer dizer, definir como estratégia e persegui-la durante um intervalo de tempo mais longo, e longo em saúde, nós estamos falando de décadas para as coisas acontecerem, seria o fundamental. E realmente a destinação de recursos, também isso passa por aqui, esse debate do orçamento e como é feita a distribuição também passa por essa casa. E aí vai mais uma vez no que a gente estava falando, né, de conseguir o que você destina, o valor que você destina para a saúde, você analisa e pensa, investe em novas técnicas ou não, né? Eu acho que o governo de São Paulo está muito bem equipado em termos de mentes, de pessoas, de cientistas, para pensar adequadamente essa alocação. Eu acho que se um estado que a gente tem capacidade de fazer isso de forma muito magnânima, seria o estado de São Paulo. Estudar de forma muito precisa, muito profunda a alocação adequada de recursos, traçar políticas públicas de longo prazo, visando o uso adequado de tecnologias que obtenham o maior alcance possível dentro da população. Eu acho que se tem uma oportunidade nesse país aqui no estado de São Paulo. E aí falando um pouco agora, deixando uma mensagem realmente para a população, né, sobre o câncer renal, deixando alertas, doutor, para quem nos acompanha de casa, que possa ficar de olho, possíveis sintomas, como começa, né, realmente para a gente deixar essa mensagem, porque como o senhor disse, você prevenir, você pegar desde o começo é fundamental para todo esse processo. Acho que de volta ao básico, né, Mário? Acho que assim, controle de peso, alimentação saudável, controle da pressão arterial, abandonar hábitos nocivos, como cigarro, como álcool. Eu acho que são passos muito importantes para se prevenir o problema. Fazer check-ups, fazer avaliações periódicas de saúde, procurar a sua unidade básica, procurar o seu médico de família, fazer os exames adequados é fundamental. Quanto mais precoce a identificação do câncer, mais rápido é o tratamento, mais bem sucedido será esse tipo de tratamento. Atenção a sintomas como dor a urinar, presença de sangue na urina, perda de peso, presença de massas palpáveis, nodulações, caroços pelo corpo. Tudo isso é sinal de preocupação, tudo isso deve ser conduzido a um especialista. E a investigação deve começar a partir de qual idade? Essa é uma discussão muito complexa a respeito do câncer renal em si, mas a partir dos 40 anos, acho que a gente tem que intensificar a investigação com imagem das populações, sobretudo em pacientes de risco, sobretudo obesos, tabagistas, hipertensos. Esses pacientes devem ser olhados com uma lente um pouquinho mais aguda. Tanto homens quanto mulheres. Tanto homens quanto mulheres. Muito bem, gostaria de agradecer demais a presença do Dr. Rodrigo Gobo, oncologista intervencionista, que esteve aqui conosco hoje no Alesp em Pauta. Doutor, foi um grande prazer, obrigada pelos esclarecimentos. Agradeço muitíssimo a oportunidade. Muito bem, agradeço também a sua companhia e nós nos vemos no próximo Alesp em Pauta. Até lá.